Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, nós estamos aqui nas nossas manchetes. Hoje a presença do coronel da Polícia Militar, responsável pela região da metropolitana do Vale do Paraíba, também Litoral Norte, o coronel Luiz Fernando Alves. Coronel, seja bem-vindo, bom dia. Pessoa simpaticíssima, a gente estava conversando com ele aqui agora e realmente tem um defeito só, né? É santista, mas tudo bem, né? Faz parte do jogo, né, coronel? Seja bem-vindo, bom dia. Bom, primeiramente, muito obrigado. Uma honra estar aqui na Toda Jovem nossa, Pan. com Uma certeza. honra poder conversar com vocês sobre segurança pública, sobre a Polícia Militar, né? As nossas ações aqui na região das 39 cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. E muito obrigado pela qualidade que me foi atribuída, né? Ser um santista. Eu já gostei. Viu, Giovanni? E você, santista eu já gostei. Coronel, vamos falar sobre a nossa PM, nossa gloriosa Polícia Militar. E a gente estava falando ali agora no nosso cafezinho, né, sobre a tua vivência. É uma história bacana também, né, coronel? Sim, sou um lorenense, né? Saído de Lorena, cursei a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, como nós carinhosamente chamamos nossa casa-mãe. Entrando lá em 1993, formado aspirante de 1996, a maior turma de aspirante da Polícia Militar. De lá tive uma trajetória por algumas unidades que acabaram me trazendo até o posto de coronel, né? Passei pela área de choque durante 18 anos, assessoria da segurança pública na SSP, Casa Militar, comandei a região lá do Heliópolis, né? O 46 BPMM. Tranquilo, né? Tranquilo. Uma área, mas foi uma grande escola, né? Um batalhão que nos traz aí uma grande escola, né? Algumas discrepâncias sociais lá, região do Heliópolis, região de Ipiranga, bairros como Parque Brice, divisas importantes ali de Adema, São Bernardo, São Caetano, enfim, né? Uma área importante. E ao posto de coronel comandei a região do ABC e agora aqui na região do CPI-1, né? As 39 cidades, como falei, do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Coronel, como está hoje a Polícia Militar e a Segurança Pública no Vale do Paraíba e Litoral? Olha, nós estamos aí com um processo, né, bastante feliz e importante ser dito, com 10 meses consecutivos de queda em todos os nossos indicadores. E o principal indicador para a gente comemorar, é lógico, tem muita coisa a ser feita e será feita, né? É o indicador de homicídio. Nós estamos aí mês a mês conseguindo mitigar esse indicador que muito incomodava a nossa região, incomoda ainda, né? Qualquer vida perdida é uma vida que a gente precisa pensar o que fazer para que não aconteça. Muitos desses crimes fogem da ação de polícia, né? Seja Polícia Militar, Polícia Civil, as outras forças de segurança, mas nós trouxemos aqui para a região algumas ações importantes que impactaram positivamente para que esse indicador caísse. Só para que a gente tenha noção do que está falando, né? Último mês de abril, que nós fechamos, ainda não publicado oficialmente pela Secretaria de Segurança Pública, mas nós tivemos o menor número da série histórica, que é computado desde 2001, na nossa região. Em 2001 foram computados 68 casos de homicídio aqui na nossa região. No último mês nós tivemos 18. E com relação a abril deste ano para abril do ano passado, nós tivemos uma queda de aproximadamente 40% de redução. Então, não só a ação dos homicídios, né, que vem caindo e caindo drasticamente, isso é um ciclo virtuoso, como eu costumo falar, porque quando eu tenho menos ações violentas contra a sociedade, eu tenho uma atração positiva de vários setores, né, seja a parte do investimento do empresariado, a redução do gasto com saúde, porque um indivíduo que dá entrada no hospital vítima de uma violência, seja ela uma facada, um disparo, uma paulada, isso custa muito caro para o Estado, para o município, né? Então, a gente conseguindo mitigar esse indicador, nós trazemos qualidade de vida para a população, levamos a percepção de segurança, né? A Polícia Militar presente na vida da população. Giovana. O senhor falou de toda a experiência que o senhor tem, né, na Polícia Militar. Eu queria saber, assim, hoje, no Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, qual é para o senhor o principal desafio? O principal desafio é que a gente consiga manter essas reduções, né? Consiga efetivamente levar a Polícia Militar presente ostensivamente nas ruas, né? Aquela preservação da segurança pública, quando for o caso, a reação positiva levando para a sociedade a segurança, né? Para isso daí
não só a ação de presença basta. Hoje nós temos um investimento muito forte, né? E aí agradecer aqui o nosso governador Tarcísio, nosso secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e atualmente o nosso comandante-geral, Coronel Coutinho, assumindo há pouco, né? Nesses investimentos, né? Então hoje se investe muito em inteligência artificial, tecnologia, treinamento do nosso policial militar, né, para que a gente consiga efetivamente levar essa percepção de segurança para a população. Então o desafio é esse, né? A gente continuar combatendo, e vamos continuar combatendo. E eu costumo falar de forma muito clara, né? O crime organizado, o criminoso, o marginal, muitas vezes o politicamente correto, querendo denominar de outra forma, isso não nos serve. A sociedade precisa de uma polícia forte, respeitada, que respeite as regras, as normas, as leis, mas que esteja presente para dar segurança para a sociedade. Pela sua experiência, Coronel, quando se fala em crime organizado, aqui no Vale do Paraíba, como é que está a situação? Existem muitos grupos nesse sentido? Como é que a polícia atua nisso? E também como é que é o trabalho de vocês junto aos prefeitos da região? Sim, também muito tempo, né, se omitiu falar em crime organizado. Existe, em vários setores, né? A polícia sabe onde está? A polícia sabe onde está? Sabe e atua em cima disso, né? Entendi. E aí em cima de alguns pilares, né? E saber, há necessidade de uma preparação, aí citar, né, a nossa inteligência policial, a nossa inteligência policial militar, que plota isso daí, prepara as operações e de forma pontual nós estamos atuando e combatendo. Então, assim, não adianta só saber, né? Tem que agir. É preciso saber e agir. Lógico. E as ações nossas aqui na região vêm mostrando isso. Com relação aos prefeitos, né, é extremamente positivo, importante e deve existir. Hoje não existe uma ação de segurança pública sem essa integração. Integração em todas as esferas, né? Estadual, municipal, no seu microcosmo ali do policial militar, junto à sociedade, ao vereador, ao prefeito, né? Isso é importantíssimo. Essa integração leva a um resultado positivo que nós estamos aqui na nossa região conseguindo. Nós fizemos, quando término das eleições passadas, uma reunião no nosso comando, no CPI, tivemos a felicidade lá de conseguir trazer para o nosso comando, entre prefeitos, vice-prefeitos, né, da nossa região, 59 representantes. Fossem prefeitos e vice-prefeitos, ou só prefeito, ou só vice, mas as 39 cidades representadas numa reunião que nós fizemos, junto com a Polícia Civil, e aqui mandar um abraço para o Dr. Múcio, que é o nosso DEINTER, também muito integrado às nossas ações, é um parceiro imenso, que vem facilitando muito as ações de polícia, né? Então, os prefeitos vieram para que a gente conversasse sobre segurança pública, né? O que a gente precisa também da prefeitura para auxiliar nesse processo de segurança pública. Inclusive, Coronel, São José dos Campos tem o programa São José Unida, né? Eu queria que o senhor falasse como o senhor avalia esse programa, né? Ele une as forças, né, policiais, enfim, outras forças, para justamente combater o crime. É muito positivo isso? É muito positivo, né? E também aproveitando o gancho aqui, mandar um grande abraço ao nosso vice-governador, Felício Ramute, nosso prefeito aqui, Anderson, o vice-prefeito, Coronel Wilker, né, é um irmão de turma. De turma, né? Irmão de turma, né? Nós nos formamos no mesmo período, né? Entrada em 1993, aspirante de 96. Então, isso daí mostra já uma integração muito grande. E a São José Unida vem sendo um case de sucesso. São José é um case de sucesso, né? Pelas ações que são feitas, por essa integração extremamente positiva, não só da Polícia Militar, da Prefeitura, da Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, enfim, todos os órgãos de segurança pública, né? A técnico-científica, por vezes promotoria, juízes, né? Representando nesta reunião, e não só na reunião, mas efetivamente colocando em prática essas ações. É o que eu falei há pouco, não basta só saber fazer e mostrar o resultado disso, né? Então, São José vem se mostrando na vanguarda disso. Hoje, falei numa última reunião, né? Para o prefeito Anderson, carinhosamente, né, que São José é uma referência hoje, não só nacional, né, mas um case de sucesso internacional. Então, mostrando, aliando, né, tecnologia, as forças de segurança, esse bom contato entre os poderes, né, levando para aquele que mais importa, que é a população, o cidadão, a segurança pública. Né? Então, essa é a nossa intenção. Essas parcerias feitas para que a gente consiga efetivamente combater o crime, combater o criminoso e cada vez mais melhorar.
Coronel, vai estar numa outra esfera aqui, que eu acho que é um pouco mais complicada, entre aspas, aqui, mas tem que entrar. Por exemplo, eu sinto falta nesse grupo de juízes, de promotores, que não vivem o dia a dia de um policial militar. Como é que a polícia militar se sente quando ela chega numa delegacia com um cidadão preso em flagrante delito e, de repente, esse cidadão sai antes da polícia, que está fazendo a parte burocrática na polícia judiciária? Olha, que excelente pergunta, né? Não combinamos, mas uma excelente pergunta. Hoje, aqui na nossa região, nós estamos sendo pioneiros, né? E aí, novamente, citar o meu amigo Dr. Múcio, né, o DEI Interum, o nosso CPI-1, representado aqui pelo Coronel Alves, né? Nós temos uma ação pioneira na nossa região, que é o Polícia Judiciária 4.0. O que é isso, né? É o flagrante feito muitas vezes de forma remota. Então, o policial militar, ele leva um flagrante de delito para a delegacia, começa a ser confeccionado. Se chegar um segundo flagrante, automaticamente, via Polícia Civil, o nosso Copom, ele é redirecionado para um outro delegado de polícia que está de plantão. Então, é feito de forma remota pela autoridade policial lá, pela autoridade policial militar que o prendeu, né? Então, assim, diminuiu muito o tempo dessas ações do flagrante. Não mais o policial permanece na delegacia na saída antes do marginal que foi preso. Então, assim, isso vem se mostrando, de novo, um case de sucesso implementado aqui, né? Com muita integração entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, os demais órgãos de segurança técnico-científica, enfim. Então, isso daí reduziu drasticamente o tempo do flagrante. Vou citar um exemplo, né? Na Operação Verão que tivemos, e é uma operação muito importante para a nossa região, nós tivemos 7 casos de flagrante em Caraguatatuba, feitos de forma simultânea, que duraram 2 horas para serem confeccionados os 7 casos de flagrantes. Bem rápido, né? Bem rápido. Isso daí está sendo expandido, né, para todo o Estado. Nós já estamos na tratativa, pela mão do nosso secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, pela mão do nosso comandante-geral, Coronel Coutinho, aí o nosso delegado-geral, Dr. Dian, para que seja expandido para todo o Estado. E foi um case de sucesso, é um case aqui de diminuição de tempo, né, mostrando a efetividade de segurança pública. Como é que o senhor recebeu a informação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quando disse que, vamos dar um alfinetado no governador Tarcísio, disse que a polícia paulista prende mal? Isso para vocês, acho que realmente não... Como é que chegou isso até vocês? E, aliás, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. A frase dele, né? Então, sim, ele quer, com as consequências desta frase, né? Modestamente, eu me permito dizer que é uma frase infeliz. Entendi. Porque aqui só na nossa região, no ano passado, nós prendemos mais de 8.400 marginais. Se nós olharmos hoje, né, no Instagram do 5º BPMI, que faz a região de Taubaté e as demais cidades ali até a Serra da Mantiqueira, né, eles publicaram há pouco os flagrantes feitos em abril. Nós tivemos 73% de reincidência dos criminosos. 73% de reincidência. Muita coisa, né? Então, assim, o que precisa mudar? Será que são as prisões que são feitas ou aquilo que é feito pós-prisão em flagrante? Nós tivemos uma ocorrência aqui grave, né, que o indivíduo entrou em óbito no confronto com a polícia, e depois verificado a ficha criminal dele, ele tinha 18 flagrantes por roubo. 18. 39 por furto. Tem que estar preso, né? Várias por lesão corporal, tráfico, receptação, né? Isso que ele foi preso em flagrante. Fora a que talvez ele tenha cometido e nós, infelizmente, não conseguimos dar a pronta resposta para a sociedade. Então, será que são as ações feitas de prisão em flagrantes que tem algum problema, aquilo que é lavrado, ou a gente precisa pensar em rever a nossa legislação? Um Código Penal que hoje, né, precisa ser revisto, a lei de execuções penais precisa ser revista, né? Aquele marginal ele precisa pagar efetivamente pelo dano que ele causa à sociedade, ao cidadão. Então, assim, continuo falando, a Polícia Militar está à disposição da população de forma muito forte, né, para combater o crime e o criminoso. Nós vamos continuar prendendo. Se soltar 10 vezes, nós vamos prender a 11ª, a 20ª e assim por diante. Nós estaremos presentes. Ou seja, polícia sendo polícia. Polícia sendo polícia. Hoje, a nossa linha do nosso governador, do nosso secretário, do nosso comandante-geral, a linha da Polícia Militar. Nós estaremos presentes, né, e levando aquele marginal à justiça.
Muito bem, então hoje com o coronel da Polícia Militar, responsável pela região do Vale do Paraíba, também Litoral Norte e ainda Serra da Mantiqueira, o coronel Alves. Muito bem, então hoje aqui com a presença do coronel Luiz Alves, coronel Alves, responsável pela Polícia Militar do Vale do Paraíba, Litoral e ainda da Serra da Mantiqueira. Coronel, o tempo aqui é muito curto, mas tem tanta coisa para falar com o senhor sobre segurança pública, muito interessante para a nossa população, mas uma coisa chamou atenção aqui agora, nesse intervalo, que não estava aqui para eu chegar e puxar esse assunto, mas vou puxar, sobre as adegas. As adegas são um grande problema para as nossas seguranças. É sim, nós detectamos isso. Primeiro eu quero começar com o estudo que nós fizemos, né? E por isso caiu tantos homicídios aqui, vem caindo tantos homicídios aqui na nossa região. Dos homicídios cometidos na nossa região, 10% aconteciam dentro de uma adega. 25% do ponto inicial da adega até 100 metros dela. 52% até 1 quilômetro desta adega. Mas ele fala 1 quilômetro, mas o autor ou a vítima estavam naquela adega. Estavam intimamente ligados àquele ambiente criminoso, com atração criminosa, e nós provamos isso através de ações. Trouxe aqui uma colinha, se me permite. Claro. Do dia 8 de novembro até a presente data, nós abordamos dentro desses locais cerca de 66.879 pessoas que estavam lá. Prendemos, só aqui na nossa região, nas 39 cidades que hoje nós mantemos essa ação de fiscalização em adegas. 1.195 criminosos em flagrantes. Procurados dentro deste ambiente, 661. É muita coisa. Foram vistoriadas 2.992 adegas, apreendidos 1,5 toneladas de drogas dentro deste local. 1,5 toneladas? 1,5 toneladas de entorpecentes dentro dessas adegas, né, de várias adegas. E 163 armas de fogo nesses locais. Então, assim, precisa ser combatido, será combatido, nós estamos combatendo, precisamos ter um efeito de fiscalização muito forte. E aí eu preciso frisar, aquele proprietário, aquele empresário de uma adega devidamente legalizada, que segue as regras, os horários, o que ele pode comercializar, de que forma ele pode comercializar, ele está batendo palma para a ação da polícia. Porque nós estamos fechando, retirando aquelas adegas que têm atração criminosa, que usa daquele local para fazer lavagem de dinheiro, tráfico, atração de facções criminosas, de criminosos. É uma atividade criminosa, né? Sim, sem dúvida. E também com a nossa ação, nós tivemos uma queda brusca, né, de outro indicador que muito incomoda a sociedade, que é a perturbação de sossego. Então, a ação de presença, de fiscalização da Polícia Militar vem trazendo um resultado muito efetivo para a queda dos indicadores. E aí, de novo, puxar um gancho aqui para São José dos Campos. Nós tivemos um trabalho conjunto com a Prefeitura, com o aval do nosso prefeito Anderson, nosso vice-prefeito Wilker, né? É um trabalho junto à fiscalização de postura que nós habilitamos 292 policiais militares, uma ação inovadora, né, para que o policial militar ele pudesse não só fiscalizar a parte criminal, mas também aquela delegação de poder municipal para o policial fazer a parte administrativa. O que é isso? Autuar aquele estabelecimento que está fora do horário, que está vendendo algo diverso daquilo que ele poderia, produzindo algo diverso, por exemplo, uma coisa que atrai muito essa bandidagem, essa perturbação de sossego, que é aquele famoso copão que é feito na adega, né? Uma mistura de várias bebidas que ele não poderia comercializar aí, que atrai aquele fluxo de pessoas e, infelizmente, muitas vezes o crime. Agora, Giovanni, o que chama atenção também é com relação às prefeituras, onde elas entram. Não teria que ter caçado o alvará de funcionamento, até na cabeça do comerciante, quando o crime acontece na rua, não é problema nosso, é problema da Polícia Militar. A parte via pública, quem tem que tomar conta é a polícia e não a gente. Que não é verdade, né, Coronel? Porque isso aí acaba trazendo essa confusão toda. Né? É o que ele falou, né? Atrai essa bandidagem, e aí o que acontece é ali, né? Mas é porque foi atraído por essa ação. Exatamente, né? E aí, de novo, né, frisar, nós estamos num contato muito estreito com as 39 prefeituras, levando essas boas práticas, aquilo que precisa ser feito, né, para a mudança efetiva, nessa integração e mostrando os bons resultados. Tivemos uma pesquisa recente aqui em São José dos Campos que 65% da população aprova o fechamento da adega após as 22 horas. Então, assim, não é impedir
o comércio, não é, atrasar o lado daquele empreendedor que precisa daquele comércio, mas que tenhamos regras claras e de fiscalização. E trabalho com responsabilidade. Com responsabilidade, porque é que a gente tenha, né, todos da sociedade vivendo bem. Então, isso que a gente deseja, né, a Polícia Militar servindo e protegendo e fiscalizando isso daí para que a gente tenha um controle social importante, né? Coronel, queria fazer uma pergunta. Recentemente, o vice-governador Felício Ramute esteve aqui no Jornal da Manhã e falou sobre os testes de câmeras corporais junto à Polícia Militar, aos policiais militares, que está acontecendo em São José dos Campos. Queria saber como é que está essa questão. Bom, eu tive a felicidade, quando fui promovido a tenente-coronel, comandar o 46º BPMM, e lá foi implantada inicialmente a COP, né, que iniciou no estado de São Paulo, no modelo anterior, e nós implementamos naquela região que tem a comunidade lá do Heliópolis, né? Então, nós iniciamos o projeto lá, isso daí foi evoluindo, e hoje a nossa região, o primeiro BPMI, né, que faz parte de São José dos Campos e Monteiro Lobato, recebeu a incumbência de iniciar esses testes com as novas COPs, né? As câmeras corporais, e vem dando um resultado extremamente positivo. Nesse processo aí não tivemos nenhum senão a respeito da utilização da nova COP, do nosso policial militar, e aí nós tivemos, né, quando foi divulgado isso daí, o trabalho de fazer o dever de casa. Nós entendemos a nova estrutura, nós treinamos o nosso policial para que ele utilizasse essa nova estrutura, né, e ela vem sendo implementada para que a gente produza um relatório mostrando a eficácia e eficiência dessa nova COP, né? Da parte da Polícia Militar, né? É importante frisar, não tivemos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de resistência, sim colaborando com esse processo inovador, né? Trazendo nova qualidade na utilização da COP, e vem sendo um sucesso. Coronel, o trabalho da Guarda Civil Municipal, como é que vocês avaliam isso? Para a Justiça, guarda não faz trabalho de polícia, mas acaba ajudando, acaba fazendo. Acabou esses dias um assalto no Grande Jacareí, que é a própria guarda que prendeu os indivíduos lá, tal, e uma carreta, enfim, e a coisa é complicada. Como é que o senhor avalia isso? Qual a sua opinião sobre isso? A guarda é importante, sim. É mais uma ação aí, de segurança pública, né? Importante para o município. Mas o senhor entende como uma polícia ou não? Bom, aí existe já um termo legal, né, que a Justiça precisa definir em lei qual é a definição de ser feita. O Coronel Alves, a Justiça ou o governo federal, Coronel? O Coronel Alves, como um cumpridor da lei, né, ele segue aquilo que está normatizado. Entendi. Então, aquilo que for normatizado através de lei federal, né, mudança hoje de Constituição Federal, se for o caso, aqueles que têm a incumbência de fazer isso ou fizer, nós vamos seguir. Enquanto não, tivemos já uma tentativa de mudança da nomenclatura que houve um revés aí da parte do Ministério Público, né, imputando responsabilidade para aqueles que fizeram da ação prática, que é o que nos importa, né, da presença do guarda municipal na via pública, né, eles têm as incumbências previstas hoje em lei, né, e quando for mudado, se for mudado, que a gente também pense em algumas outras ações, né? Para que todos os prefeitos, todas as cidades, e aí não estamos falando só do estado, não é só do Vale, né? não é só do estado de São Paulo, mas para que todos os municípios e todos os prefeitos tenham ações retilíneas, né, que levem aquilo a efetivo, né? Por exemplo, né, qual a forma que vai ser selecionado aquele futuro guarda? Como que nós vamos treinar? Como que nós vamos preparar para que ele atue? Porque nós colocamos para ele poder, nós damos uma arma de fogo, nós damos equipamentos, mas como que vai ser utilizado? E não só utilizado, como que vamos controlar isso? Né? Quais são as ações de controle, de regulamento disciplinar? Aqui eles vão responder, né? Para que não seja só algo daquele prefeito. Ele precisa servir ao cidadão. A Polícia Militar tem 194 anos de existência, com regras claras, firmes, com um regulamento disciplinar muito forte, com uma corregedoria muito forte, com um Tribunal de Justiça Militar muito forte, com um Código Penal Militar muito forte, com um Código de Processo Penal muito forte, né? Isso daí faz com que haja o controle importante da ação policial.
e a fiscalização da sociedade também. Então, todas essas regras acredito que tem que ser pensada para que seja mais uma solução em segurança pública e não nos traga um problema. Então, não é ser a favor ou contra, é pensar, né, em normas para que a gente tenha efetivamente um auxílio, uma integração de mais uma força importante para a segurança pública e para o cidadão, né? O Coronel Alves, quando ele tira a farda dele, ele também é um cidadão. Sim. Que vai à feira, que vai ao supermercado, que vai aproveitar os seus momentos de folga. Mas não deixa de ser um policial. Não deixa de ser um policial 24 horas. Exatamente. Né? Então a gente tem que pensar mesmo em na tudo reserva, isso daí, né? Mesmo na reserva, pensar em tudo isso daí, para que a gente tenha assim, né, um avanço. E não, talvez, no futuro, um retrocesso, um problema a ser sanado, né? Para que a gente tenha solidez nessa decisão que vai ser tomada. E que seja tomada, como eu falei, levado a fim de servir e proteger a população, servir e proteger o cidadão e combater o crime. O senhor comanda hoje quantas pessoas, quantos policiais, quantos militares? A nossa região hoje aqui tem a previsão do efetivo, né, cerca de 3.200 policiais. Muitas vezes, né, ele tem uma otimização disso daí. Nós temos as 3 maiores operações do estado de São Paulo aqui na nossa região. São operações que ocorrem anualmente, né? Operação Verão, que terminamos há pouco. Sim. Operação Inverno, que já está sendo trabalhada há muito tempo e vai ser lançada no dia 18 de junho, em Campos do Jordão. E a Operação Romeiros, né? Só para que a gente leve em números, né? O ano passado nós movimentamos aqui na nossa região 20 milhões de pessoas, né? É um fluxo considerável, traz não só economia para a região, traz o turista para a nossa região, então tudo tem que ser pensado. A segurança pública é fundamental para que isso dê certo. Então, por vezes, né, por exemplo, na Operação Verão, o fluxo de policiais militares que vieram a mais, nós chegamos a quase 3.000 policiais militares que reforçaram toda a nossa região. As 4 cidades do litoral, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, né, tiveram esse reforço. E tivemos uma Operação Verão sem nenhum senão do ponto de vista da segurança pública. No dia a dia, esse contingente atende a expectativa da Polícia Militar? Olha, 3.200 policiais? Eu costumo falar o seguinte, né? A população ela tem uma progressão geométrica. Por vezes ela dobra, triplica. Sim. A Polícia Militar, a segurança pública, ela tem uma progressão aritmética, né? Precisa ser pensada. Porque não adianta só colocar quantidade. Se não tiver um tripé muito importante, que é o efetivo, o treinamento e o equipamento, pode não funcionar. E hoje, né, segurança pública não é só o efetivo policial militar, as demais forças de segurança. Nós precisamos pensar em tecnologia, inteligência artificial, para muitas vezes eu diminuir esse tempo-resposta do policial militar, né, e mitigar problemas. Então, assim, pensar só em quantidade, por vezes, não resolve. Nós temos que aliar tudo isso daí, né, para que a gente leve um bom serviço para a sociedade, para a população. Nós estamos fazendo muito bem a lição nossa de casa. Hoje aqui na nossa região nós temos diversas ações, né, implementadas de inteligência artificial, integração com outros órgãos. Aqui quero citar o Projeto Vida, um projeto que tem um termo de cooperação do Tribunal de Justiça, do nosso secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, representando nosso governador, que é a ação do Projeto Vida junto ao Judiciário e à Polícia Militar aqui da nossa região. O que é isso daí, né? Nós passamos a ter, a partir dessa integração e assinado o termo de cooperação aqui na nossa região, a possibilidade de fiscalizar aquele marginal que ele está cumprindo uma pena não restritiva de liberdade. Então, o que é isso? Aquele que está na rua, cumprindo o regime semiaberto, o aberto, os SURSs, a liberdade assistida, medida protetiva, que antes ele ficava livre, leve e solto. E hoje nós podemos e estamos fiscalizando. Regras claras previstas em lei. Por exemplo, ele está com a liberdade no semiaberto ou no regime aberto, mas a partir das 18 horas ele tem que estar no seu endereço residencial. O policial militar vai lá no endereço dele, plotado de forma georreferenciado na viatura, e fiscaliza. Se ele não estiver, de forma online e direta, preenche-se muito rápido e envia para o judiciário falando, olha, esse cidadão não está cumprindo a regra que foi imposta. O que isso daí representa, né? Melhora
na segurança do policial militar. Quando ele entra na via pública, ele tem plotado de forma georreferenciada estes casos, melhora a percepção de segurança da população, porque verifica o policial militar abordando esse indivíduo que está cumprindo essas determinações judiciais e, para ele, retira a sensação de impunidade. Então, também nós tivemos uma queda nos nossos indicadores e, pasmem, das nossas verificações, né? Chegamos a ter 65% de descumprimento dessas determinações judiciais. Nós já temos casos, né, que houve a determinação judicial para que a gente recolhesse esse criminoso que estava descumprindo. Então, isso tudo vem fazendo com que a segurança aqui da nossa região melhore. Coronel, que bom tê-lo aqui. Muito obrigado, sucesso, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aos nossos policiais militares que estão diuturnamente nas ruas, colocando a casa em ordem. Isso é muito bom para todo o Vale do Paraíba, com certeza. Muito obrigado, né? Como eu falei, é uma honra poder falar aqui com a Jovem Pan, todos que nos assistem, nos escutam, né? Disponha, a Polícia Militar está de portas abertas para servir e proteger. Gostaria só de deixar mais um recado, né? Confie na Polícia Militar, confie nos nossos telefones já consagrados, o 90 181, que é o nosso disque denúncia, né? De forma anônima, eu posso fazer uma denúncia. Isso ajuda muito a ação da Polícia Militar. Essa integração com os poderes e com a sociedade é importantíssimo para que a gente possa combater o criminoso que aterroriza a nossa população, a nossa sociedade. Muito obrigado a vocês, ao nosso policial militar, a todas as forças de segurança que combatem o crime. Fica aqui a minha mais respeitosa continência. Muito obrigado. Bom dia.